Fala, galera abençoada! Então hoje eu vim contar para vocês a primeira das duas coisas que desencadearam na minha vida por conta do abuso. E então esse é o segundo vídeo da série Minha História. E mais uma vez, então, a coragem sobrenatural de Deus para que eu venha me expor aqui sobre algo tão íntimo e tão pessoal veio através de uma cena que Deus trouxe à minha memória referente ao filme A Cabana. Então, quando eu assisti esse filme, tem uma parte, spoiler, o filme já faz muito tempo que saiu, mas vai que, né? Que aparecem algumas almas coloridas, e eram muitas, e Deus mostra todas aquelas almas pro protagonista. E eu senti algo muito forte quando eu vi aquela cena. Algo tocou muito profundo mesmo no meu coração, e eu entendi que era sobre a questão da compaixão. Entender como as almas das pessoas precisam de Deus. E então naquele momento, na verdade, Deus estava trazendo no meu coração uma compaixão genuína, verdadeira, pura, em relação ao sofrimento das pessoas nesse mundo. Pelas frustrações, pelas decepções, pelos pecados e tristezas profundas que essas pessoas têm, pelas situações que elas passaram na vida. Então, quando eu entrei num conflito pessoal, muito íntimo, sobre o assunto que eu vou abordar aqui, se eu deveria falar, se eu não deveria falar, né? E Deus estava ali o tempo todo falando que quando eu fosse contar a minha história, eu deveria falar tudo, porque tudo que eu passei vai ajudar alguém. Então, nesse conflito, o Senhor me trouxe essa questão da compaixão, e através disso que Ele me fez entender o propósito dele em relação a essa série toda sobre a minha história. E que sim, independente da minha reputação, que foi uma das palavras que eu recebi de Deus, né, através de pregações, sobre a minha reputação. Eu vou olhar para a minha reputação ou eu vou olhar para o propósito, o final, o objetivo que Deus quer atingir com a minha história na vida das pessoas? E aí foi nesse momento que eu tomei a decisão de falar sim, independente da questão da exposição. Porque o propósito de Deus, que se tornou o meu, é ver todas essas almas que hoje estão aprisionadas nisso que eu vou falar aqui no vídeo, serem curadas e libertadas por Jesus. E aí, então, depois de ouvir tudo isso dele, como resistir, né, a tamanha presença e poder dele, e então ele me trouxe uma imagem de 2 cultos atrás, e depois, durante essa semana, continuou só confirmando, e teve um dia em que ele me deu mais uma experiência, relembrando mesmo essa questão do culto. E o que aconteceu foi que ele me deu uma visão onde havia um jarro muito, mas quando vocês pensarem em algo grande, sim, algo grande, é desse tamanho que é esse jarro que eu vi nessa visão. E esse jarro derramava óleo, e esse óleo era o óleo de unção de Deus descendo sobre a igreja. Isso no dia do culto, né? E aí então, como eu falei, um dia eu tava lá nesse conflito de gravo ou não gravo, falando sobre o que eu vou falar. E aí o Senhor simplesmente me disse essa frase: esses vídeos dessa série, há unção de cura neles. Existe uma unção que eu estou derramando. E aí ele me trouxe a visão do jarro novamente nesses vídeos. E então, faça. Simplesmente fale. Então, é impossível não pensar em outra coisa a não ser, ok, Deus, vamos lá então. E por isso que eu vou falar tudo
que Ele colocou no meu coração. Porque, como eu já disse, tudo aqui no canal é por Ele, por meio dEle e para Ele. E então o abuso, ele sempre vai levar a pessoa para um desses dois lados. Ou a pessoa vai ser liberal demais, ou a pessoa vai se tornar alguém retraída no que diz respeito ao sexo. Então, de uma forma liberal, a pessoa pode partir para essa questão da pornografia, da masturbação, da vida sexual ativa de uma forma precoce e de uma forma liberal, onde ela vai acabar ali tendo vários parceiros durante a vida, ou ela pode ser uma pessoa retraída. E essa retração, na verdade, pode não ser só nessa questão sexual, mas sim na questão do toque mesmo. Muitas pessoas chegam ao ponto de não conseguirem serem tocadas de um aperto de mão, de serem abraçadas por amigos, familiares, enfim, sei lá, no dia do aniversário ela não consegue, porque isso criou um bloqueio nela. De uma forma que muitas vezes se torna abominável até para ela essa questão do toque. E aí então você passa a pensar numa pessoa assim, né, dessa questão da retração, se essa pessoa se casa, quanto problema ela vai gerar no casamento dela por causa disso. Então são questões espirituais muito sérias, muito graves e que se desencadeiam por causa de um abuso. Então vamos para a minha vida, já que aqui é a minha história. Quais dessas coisas aconteceram na minha vida? Para mim, o que desencadeou foi a questão da pornografia. E através dela se abriu outra porta, que foi a masturbação. Então eu, particularmente, não vejo uma coisa separada da outra. Uma você vê e a outra você faz o ato. Para mim não tem essa separação, mas, como eu disse, vou falar da pornografia, porque é algo que Deus colocou muito forte no meu coração para vir aqui falar, por conta de que eu assisto, acompanho alguns outros youtubers cristãos que estão falando mais abertamente sobre isso, como o Luca Martini, por exemplo, porque ele fala com jovens. Então, naquelas caixinhas de perguntas, ele faz vídeos respondendo essas caixinhas. E muitas vezes as perguntas são sobre isso, né? Jovens cristãos falando como vencer esse pecado. E se falar em pornografia para cristãos já é algo muito pesado, já é um tabu, imagina falar isso em relação a uma mulher. Então, se para jovens que passam por isso, cristãos, que sabem que é errado, porque se eles perguntam como vencer o pecado da pornografia, por quê? Eles sabem, só que, gente, não é algo que você simplesmente... Ai, os crentes, né? Ai, porque se você tem uma vida com Deus, se você sabe, é simples, é fácil, é só não fazer. É fácil falar pra quem nunca passou, né? É só você olhar aí pro seu pecado, pro tipo de pecado que você não consegue dizer não no seu dia a dia, e aí fazer essa comparação. Porque até onde a gente sabe, pecado é pecado, seja ele mentira ou seja ele uma pornografia, né? Então, a questão é que eu vim trazer aqui e falar sobre isso, porque isso não é falado nas igrejas, isso não é falado por muitas pessoas do meio cristão. Como eu disse, é um tabu. Não vamos falar sobre isso. Só que enquanto a gente não fala sobre isso, existem pessoas, e nesse caso aqui do vídeo eu quero enfatizar na questão das mulheres, existem mulheres cristãs morrendo espiritualmente. Sim, porque a palavra diz que o pecado gera morte. E existem mulheres cristãs morrendo espiritualmente por causa disso. Por quê? Porque a gente não pode falar. Porque é um absurdo a gente falar sobre esse assunto. Foi por isso que Deus tocou no meu coração para vir aqui falar. E a gente precisa sim falar disso, mas não apenas dizer que isso é pecado, porque isso a pessoa já sabe. E quando ela fala, quando ela conta, o que eu acho muito difícil de acontecer, e é por isso que eu tô falando e fazendo esse vídeo aqui, simplesmente as pessoas estão lá com uma pazinha nas costas,
Vamos lá que eu vou abrir a cova para te chutar. Ao invés de fazer como o próprio Jesus fez na palavra com a mulher adúltera, em que ele estendeu a mão para ela, disse para ela, vai, não peque mais, disse. Só que antes de dizer isso, a mão dele estava estendida para ajudar. A mão dele não estava capazinha lá, vamos lá que eu vou cavar sua cova, vou terminar de te enterrar lá. E por que isso é um tabu, principalmente em relação às mulheres? Porque se você falar em pornografia, qual é o primeiro gênero que vem na sua mente? O masculino. Mas a gente precisa entender que pecado não escolhe gênero. Não tem essa. Ah, fofoca é pecado de mulher, pornografia é pecado de homem. Não tem isso, gente. E é por falta desse entendimento que mulheres estão morrendo espiritualmente. Chega a ser um absurdo, a igreja tá tão perdida, e a igreja que eu falo são pessoas que não sabem lidar com esse tipo de problema. Então, com esse vídeo aqui, eu quero que a partir de hoje, você que tá me vendo, que felizmente não está passando ou não passou por essa situação, por esse pecado, mas passa por outras, né? Mas não passa por esse pecado, que você seja igreja, noiva de Cristo, que entendeu a ação de Jesus com aquela mulher adúltera e repita o ato dele de estender a mão para essas pessoas. Seja essa pessoa que vai dizer para uma amiga sua que se ela estiver passando por esse tipo de situação, ela pode confiar em você o suficiente para que você não julgue ela, mas para que você diga para ela, nós vamos vencer isso juntas. Então você tá passando por isso? Beleza. Sentiu vontade de ver? Manda uma mensagem para mim. A gente vai fazer uma oração junto. Eu vou te mandar um louvor e assim você vai estender a mão e ajudar essa pessoa. Tá entendendo? Então o propósito aqui do vídeo é tocar o seu coração como Deus tocou o meu, para resgatar pessoas dessas prisões. Por favor, nós somos corpo de Cristo. Vamos agir como tal. Vamos começar a ter consciência disso e sermos intencionais em ajudar as pessoas a serem resgatadas do inferno e do pecado que elas cometem. E não terminar de condená-las e falar, então, vai pro buraco. Você já tá morto mesmo? Jesus é aquele que ressuscita quem está morto espiritualmente e traz vida. Seja essa pessoa usada por ele para trazer essas pessoas à vida. Então, reflita sobre tudo isso que eu falei. E agora, a minha fala é direcionada a você que está passando por isso. Ou até mesmo que já passou, que já foi liberta, que já foi curada como eu fui. E vou contar como essa cura e essa libertação aconteceu no último vídeo dessa série. Mas eu quero falar com você que sofre com esse pecado. Eu sei que isso é extremamente pesado para você. Eu sei como você se sente suja quando isso termina. Eu sei como você se sente culpada. Como a vergonha é aparente no seu rosto, mesmo que ninguém saiba o que você está fazendo. Eu sei como isso te fere, como isso te machuca por dentro. E como você se sente realmente doente, quase morrendo, quando você faz esse tipo de coisa. Eu sei o peso que você carrega. Então, para você que vive isso, sente o desejo e aí então você acaba caindo e você começa a pensar, meu Deus, não tem mais saída para mim. Não tem mais perdão, não tem mais conserto. Eu já me sujei tanto com isso. A minha mente é toda tomada pelas imagens de pornografia. Eu não consigo mais sair disso. Tá muito difícil, Deus. E não tem mais jeito pra mim. Me abandona e esquece que pra mim não tem mais jeito. Eu vim aqui te dizer, tem jeito sim. Tem uma saída, tem perdão, tem cura e tem libertação. Não há pecado capaz de te separar do amor de Deus. Mas você precisa entender isso de forma espiritual. Porque emocionalmente você sempre vai se sentir indigna, mas saiba que mesmo sem merecer, a graça dele se derrama sobre você. E então,
Se hoje você não tem ninguém com quem você possa compartilhar isso, que possa estender a mão para você e te dizer, eu vou te ajudar a sair disso. Ninguém que possa te passar essa confiança de que você pode falar tudo sem medo e que vai realmente te ajudar a ter vida novamente. Eu tô aqui para te dizer que mesmo sem te conhecer, você pode me procurar. Sabe, eu não tô brincando de ser youtuber. Eu não comecei a fazer videozinho porque eu achei legal e que eu quero entrar nessa onda também ou por qualquer coisa de moda. Deus tinha e tem um propósito através da minha vida com esse canal aqui. O canal é dele e eu apenas administro e coloco aqui o meu rostinho e a minha voz. Mas é ele quem está fazendo. Então, eu estou dispondo a minha vida para ser essa pessoa que vai estender a mão para você e vai te ajudar a sair disso. Então, você pode me chamar lá no direct do Instagram do canal e me contar a sua história e me pedir ajuda, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai agir através da minha vida para te ajudar a sair disso. Então saiba que você pode contar comigo de uma forma real e verdadeira. Não tenha vergonha, não tenha medo, né? Eu não te conheço e tal. Simplesmente permita que Deus comece esse processo de cura e de libertação na sua vida através disso. E então me manda a mensagem lá mesmo, porque eu quero ajudar você. Então eu quero dar aqui uma dica prática para quem tá passando por isso e até mesmo para quem já passou. Por quê? Se tem uma coisa que eu aprendi, foi realmente, de fato, a palavra que diz que o nosso inimigo anda como um leão ao nosso derredor, procurando a quem ele possa tragar. Ou seja, mesmo que você já tenha sido curada, mesmo que você já tenha sido liberta, ele vai estar ali à sua volta o tempo todo, tentando fazer com que você caia de novo, sabe? O exemplo que Deus me deu foi tipo como as drogas. Então, uma pessoa drogada, que foi curada, que foi liberta, teve todo um processo de restauração e hoje ela tá livre, tá limpa. Ela não vai se colocar de volta numa situação onde ela pode cair, sabe? Ela não vai parar lá numa boca só para provar para ela ou para quem quer que seja, eu tô curado. Então eu tô curado, eu posso colocar aqui, ó, o pó na minha cara aqui que nada vai acontecer. Não faça isso. Não caia nessa mentira do inimigo, porque é exatamente isso que ele quer. Vai lá, prova se Deus te curou e te libertou mesmo. E aí você cai, você ainda vai culpar Deus. Tá vendo? Não me curou de verdade. Porque se tivesse me curado de verdade, eu poderia estar aqui com o negócio na minha cara e eu não ia cair. Mentira deslavada. E é assim que ele consegue fazer com que as pessoas continuem caindo no pecado, mesmo depois de passarem por todo um processo de cura e de libertação de Deus. Entenda que isso é como uma prisão espiritual, como uma prisão de verdade. Uma pessoa que comete um crime e é presa, quando ela liberta, se ela cometer o crime de novo, ela vai ser presa de novo. Sabe? É uma questão de lógica, é algo simples. Então, se você colocar aquilo que se refere ao seu pecado de novo na sua frente, de novo na sua cara, é óbvio que você vai cair, é óbvio que você vai ser preso de novo. Entende? Então, a minha dica prática para você é que você entenda que existem duas palavras na Bíblia que, se você olhar, elas parecem contraditórias, mas a palavra não se contradiz. O que acontece é que você tem que ter discernimento para saber quando você vai usar uma e quando você vai usar a outra. Então, a palavra que diz para você resistir ao diabo e ele vai fugir de você, e aí a palavra que diz fuja da aparência do mal. Então, nesse caso da pornografia, o que vai acontecer? Você resistir ao diabo, colocar ali na sua cara cenas desse tipo, você não vai estar resistindo a ele. É ele que vai estar mentindo pra você. Vai lá, você já é curada. Você consegue resistir. E aí você vai cair de novo. Nesse caso, você precisa ter discernimento
para entender que a palavra que você vai usar é para você fugir da aparência do mal. Entende a diferença? E aí então, a dica prática é porque é algo que aconteceu e ainda acontece comigo. Que é sobre o quê? Por exemplo, filmes e séries normais. Você não tá procurando nada explícito. Ai, pornografia, eu vou lá. Não. Simplesmente vai lá, vai assistir um filme, vai assistir uma série. E aí o que acontece? Lá no meio da série, as benditas da cena. Como eu disse, nada explícito. Mas que lá no catálogo já diz o que contém, né? Tá escrito lá, nudez. E você vai colocar isso diante dos seus olhos? Sabendo a sua história e por tudo que você passou, por tudo que você foi liberto, por tudo que você foi curado, você vai colocar isso diante dos seus olhos? Ah, mas eu fui assistir a série pela história. Essa foi a desculpa que eu usei, tá? Pro Espírito Santo. Quando ele me cutucou e falou, ei, tô gostando disso daí não. Daí não é pra você assistir não, fia. Quando ele veio e falou, não, mas eu não tô assistindo por causa disso. Eu tô assistindo pela história em si. Não interessa. Você tem um histórico sobre isso e aí você vai colocar isso diante de você pra quê? Qual o objetivo disso? O controle tá na sua mão. É você que tem que determinar. Já falei e vou repetir aqui várias vezes quantas forem necessárias. Deus não vai fazer a sua parte. Ele não vai fazer o que cabe a você fazer. O Espírito Santo não vai aparecer na frente da televisão com uma espada de fogo flamejante. Se você não desligar, eu vou cortar sua cabeça. Não vai acontecer isso. É você que tem que tomar essa decisão. Então entenda que você precisa ter essas atitudes para continuar curada, liberta disso, para não se aprisionar de volta ou para se curar e se libertar se você ainda está nesse pecado. Então, nesse momento, eu quero orar por você. Vamos lá? Pai, nesse momento, eu quero te pedir em favor dessa tua filha que está aqui assistindo a esse vídeo e está aprisionada nesse pecado da pornografia. Em nome de Jesus, eu te peço, traga da tua cura emocional dela agora, Senhor. Venha, Jesus, libertá-la dessa prisão. Que ela venha se entregar a Ti de uma forma completa, do jeito que ela está. Porque sabemos que é o Senhor quem nos limpa da sujeira do pecado. Não há limpeza, purificação longe de Ti. Que ela venha a entender isso, Paizinho. Que ela se achegue ao trono da Tua graça, que é favor imerecido, mas é o maior presente que o Senhor podia nos dar. Graça para perdoar os nossos erros, para nos purificar de tudo que não vem de Ti e que causa a nossa morte espiritual. Traga a ela vida, Pai. Ressuscita essa sua filha, Senhor, e mostre a ela o caminho para que ela tenha, a partir de hoje, uma vida com Deus. Em nome de Jesus, e eu te peço e já te agradeço por todo o seu amor, graça e misericórdia. Amém. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado com você, seja você que precisa estender a mão para alguém que está passando por essa situação, seja você que está passando por isso e precisa dessa ajuda, que Deus possa trazer e derramar sobre cada um aquilo que Ele tem de propósito na sua vida, seja usar você ou seja curar você. Se esse vídeo te abençoou de alguma forma, compartilha com os seus amigos para que eles também possam receber dessa graça e dessa cura do Senhor para a vida deles. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tem muito a trabalhar na vida de cada um, independente do tipo de pecado. Então deixa seu like aqui para ajudar o canal, comenta aqui embaixo, #cura. Deus abençoe, até o próximo vídeo.